Vamos continuar o papo ao vivo ou fala depois? Vamos ao vivo. Vai Olha ser aqui, legal. o Galo enfrenta o Fluminense hoje em busca da reabilitação. O jogo é especial. E aí a gente fala de reabilitação porque o empate foi com gosto de derrota. O jogo é especial para o atacante André, grande André. Tem que tomar um ativo antes, hein, André? Entenda por quê na reportagem da mãe do Diego, a mais bela grávida do mundo, Gisele Ramos. Veja aí. Quanta gritaria! Assim fica difícil concentrar no treino. Mas eles gostam de receber o carinho da torcida, que foi ao Ipatingão ver de perto a preparação do time que vai enfrentar o Fluminense. Eles querem ver gols, né? Então acho que a gente espera que quarta-feira esses gols saia com vitória. Então a gente fica feliz de poder, de alguma forma, estar deixando esse pessoal feliz. Então é uma felicidade imensa pra gente. O técnico Levir Coupe nem se preocupou em fazer mistério. O time que entra em campo hoje à noite é esse aí. Ed Carlos no lugar de Hever e Pierre de volta. E teve muito treinamento de bola parada. Bola parada é uma das jogadas mais difíceis do futebol, né? Então, tanto na parte defensiva como ofensiva. Um detalhe do cruzamento na hora certa pode definir o jogo. Para um jogador, essa partida será especial. Foi aqui no Ipatingão que André estreou com a camisa do Galo e justo contra o Fluminense. O gol marcado contra o tricolor carioca em 2011 não sai da memória. Eu costumo ter sorte contra o Fluminense, eu acho que é um dos times que eu faço gol direto ali, né? Então vamos ver se eu continuo tendo essa sorte aí, ainda mais quarta-feira, que é um jogo importante pra gente, é um adversário direto, então vamos ver se eu consigo ter essa sorte aí e continuar marcando contra o Fluminense. Quem ficou todo satisfeito com essa sorte de André diante do Flu foi o treinador. Eu fico feliz, tomara que possa se repetir, né? Confirmar a estatística. Mas ele tá legal, ele tá tendo uma postura muito boa no treinamento, nos jogos também. O jogador, tem um porte físico excelente, cabeceia bem, tem um domínio de bola excelente, uma finalização muito boa. Então ele tem tudo para preencher, né, o que a gente está querendo, aumentar o número de gols. Tudo pronto para enfrentar o vice-líder do Brasileirão. E o que a torcida mais espera é poder sorrir novamente aqui no estádio. É a torcida do Vale do Aço, ela gosta, né? Esses jogos vão para lá e ela lota o campo, o estádio para ver treino e vai mesmo nos jogos, muito bacana. O problema é que o estádio para 20 e tantas mil colocam 10, né? É o excesso de zelo, né? Que é um negócio absurdo. A liberação. Você construi um estádio, então você tem que construir para 150 mil para liberar 50, porque tá uma frescura do cacete. Olha aqui, eu falei cacete 2 vezes, já me chamaram a atenção aqui, isso que eu não posso falar isso. Olha aqui, Brasil, eu quero começar com você. Porque você vai falar do jogo, da importância do jogo, da reabilitação, porque o empate contra o Criciúma, né? Agora, eu vou perguntar a você 2 coisas. Aliás, são 3. O Fluminense é favorito hoje? É a primeira pergunta. A segunda, quais são os jogadores que podem deixar o Atlético? E a terceira? Não, a terceira deixa. A gente vai começar. É muito, né? Guarda para processar o HD aqui, é meio lento, né? O Fluminense é favorito? Boa tarde, Brasil. Eu não vou dizer que é favorito, porque a torcida vai estar com o Atlético tem condição de dar essa volta por cima, a gente tem que acreditar nisso, acreditar no trabalho do Levi, mas sem dúvida alguma, o Fluminense é um time que está subindo, é um time que está crescendo, a gente tem que respeitar o Fluminense, é um time que tem, essa coisa de vocação ofensiva não, mas é um time que tem características mais ofensivas, mas ao mesmo tempo tem uma defesa que em muitos momentos é uma peneira, não é muito segura, mas o Fluminense ofensivamente é um time de perigo, um time de alternativas, bola aérea, chuta muito de fora da área, tem jogadores que podem decidir, então muito respeito a esse Fluminense. Com relação aos jogadores, as notícias que a gente tem, que Richarlison pode parar no Flamengo, é o que tem sido noticiado, nas coxias ou nas coteiras, como a gente fala, para agradar os dois, né? Quem gosta do teatro, quem gosta do futebol. Então o papo é que Richarlison pintaria no Flamengo. Com relação ao Rosinei, que foi uma grande decepção, um jogador que nós falamos aqui várias vezes, que é um jogador de qualidade, eu esperava muito do desempenho do Rosinei e que nessa reformulação que o Atlético vai fazer, inclusive nessa parada, aí outros jogadores devem sair. Rosinei também, a coisa está quentíssima para ele ser liberado, e que Carlos César... Mas não sabe para onde, né? Não, isso eu não consegui saber para onde. E que Carlos César, do destino é o Vasco, que ontem já até teria feito exames médicos. Foi a informação que eu tive
não conseguimos confirmar porque o Maluf estava em trânsito e aí não conseguiu atender para a gente ter a confirmação do Atlético. O Carlos César, que tem tudo para se dar bem no Vasco. Também acho. Né? Porque o Vasco é um time que está se reconstruindo dentro da competição, Isso aí. pode se dar bem. O Rosinei, eu gostei daquele comentário seu hoje na Itatiaia. Quando você disse, não, é sério, quando você disse que o Rosinei tem bola, mas no Atlético ele não chegou, ele não chegou. Né? Talvez você acha partida. eu acho até que faltaram até mais oportunidades, estou dizendo oportunidade, sequência de jogos, né? Para de repente o cara mostrar algo mais que a gente esperava dele. O Cadu lembrou isso semana passada aqui. Quando ele foi contratado, todos nós elogiamos aqui. Muito, né? muito. E ele não jogou. Ele no Corinthians era o seguinte, se a gente for lembrar, ele tinha 4 bons jogos, sumia um. Aqui não. Ele teve 10 jogos sumidos e 15 minutos em outro. Foi uma decepção, porque ele tem qualidade, inclusive, de chegada. É um cara versátil, mas aqui... Aquele jogo citado, acho que por você também, contra o Corinthians. Roberto citou, né? Contra o Corinthians. Foi 1-0. Ele entrou como titular, né? Então ele Começou teve, jogando. não é isso? Começou jogando, então ele teve mais tempo para mostrar. Era um time praticamente reserva naquela oportunidade. O Bernardo, foi até Tava, elogiado, Hever, né? Isso. E mais um titular, mas eu até Guilherme fiz de esse jogo. Foi um jogaço. O Galo jogou muito bem nesse dia. Ô, Cadu, o Fluminense hoje é favorito na sua opinião? Enfim, e o Atlético contra esse Fluminense com mais problemas, né? Parece que a situação do Hever, embora o departamento médico não tenha se pronunciado, daqui a pouco eu quero até saber a sua opinião, Brasil, com respeito a isso. Não sei se você tem alguma informação, então parece que é grave a situação do Hever, né? É até bom para os nossos repórteres apurarem aí, né? Mas enfim, fez corrida ao redor do gramado e tal. Quando a gente fala que é grave, pode ser que o jogador não retome aquela forma, né, que a gente se acostumou a ver. Mas enfim, você fala, Cadu. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. E também grave, talvez até em relação ao que se imaginava, né? Porque inicialmente todo mundo pensava que seria algo leve ali, até um tipo de contusão normal para quem está voltando de um tempo grande de inatividade, mas talvez não seja o caso. O Júnior fala depois com calma. Eu não cravaria o Fluminense como favorito, não, Everton, mas eu também não cravo o Atlético como favorito. Eu acho que hoje é aquele jogo que está totalmente em aberto. Os dois jogos envolvendo os mineiros são os melhores jogos da rodada, porque Cruzeiro e Atlético são times fortes e enfrentam candidatos também a boas coisas nesse campeonato, no mínimo luta por Libertadores. E o Fluminense tem um time com grandes jogadores, com caras que podem decidir. E um trabalho muito bem feito pelo Cristóvão. O Cristóvão escala melhor do que o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tinha esses mesmos jogadores, mas, por exemplo, tentava encaixar Fred e Walter juntos. Né, deixava o time muito lento, na maioria das vezes o Wagner ficava no banco. Eu estou falando quando tem todas as opções, a gente sabe que o Fred está na seleção, então eu estou falando do trabalho dos treinadores como um todo. E o Cristóvão acertou esse time completamente, escala certinho, deixou o time mais leve, com mais movimentação. O Fluminense fez um grandíssimo jogo contra o São Paulo, por exemplo, no segundo tempo. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. É aquela coisa que eu já disse aqui, já disse na Itatiaia também. O Fluminense, para mim, não era para estar na Série A esse ano. Né? Eu discordo totalmente do que aconteceu no tapetão da virada do ano passado para cá. Agora, veio para a Série A, porque para mim caiu, então para mim foi um retorno fora de campo. Perdeu o Deco, que parou de jogar, tinha perdido o Wellington nem em temporada anterior, mas esse ano se reforçou. Trouxe o Conca, que é um cara que faz muita diferença. Eu acho que ao lado ali do D'Alessandro talvez seja o melhor 10 em atividade no futebol brasileiro hoje, o que é até uma curiosidade, porque são dois argentinos. O Wagner vem jogando bem esse ano. O Fred, ano passado, não jogava muito. Esse ano está mais presente. E quando ele não joga, o Walter também é uma novidade. Então o Fluminense tem técnico melhor hoje em dia, se reforçou. Então pode parecer estranho, o time que caiu ano passado já lutar pelo título, mas eu acho que é o caso do Fluminense. Ô, Dilmar, a gente falou do Hever agora há pouco. O Hever, ele tem um negócio impressionante. Ele estando em campo, eu não estou nem dizendo que isso faz com que o Atlético vença jogos, mas o Hever estando em campo, ele impõe uma tranquilidade, aliás, ele passa uma tranquilidade para o torcedor, que é um negócio absurdo. O fato dele estar em campo, o Hever e Léo Silva, ele não está 100% não, mas a torcida fica tranquila, né? Porque ele se impõe muito, né? Eu não sei porquê. É o capitão, é um cara que tem uma classe para jogar, uma elegância, que é um negócio absurdo, é um grande zagueiro, mas você teme que o Atlético possa
perdê-lo e aí forçosamente tem que contratar mais um zagueiro e se contratar tem que ser um zagueiro de muita qualidade? Ou você acha que com placentas de égua aí o negócio pode ter uma reviravolta? Pode ser, né? Tendo mais tempo, né? O Diego não teve tanto tempo, mas quem sabe? Mais placenta. Mais placenta, quem sabe dá certo. Vai buscar a de moça bezerro, lá, de né? Sei vaca. lá de quem. Agora, essa imposição que o Hever coloca em campo é o que a gente espera de todo jogador, né? Na verdade, essa imposição é a imposição de time mesmo. Quem tem que se impor no momento é isso. E o Hever faz isso muito bem. Claro que é um jogador que, se realmente essa contusão for mais grave do que o próprio departamento médico do Atlético esperava, o Atlético vai ter que ir em busca de outro zagueiro. Ele tem o Emerson recuperando aí, né? Mas ainda é uma incógnita, porque também foi uma lesão muito grave. Por uma continuidade de trabalho do Levi, é muito complicado. Por tudo isso que o Cadu falou do Fluminense, o tipo de situação, o treinador, o trabalho do Fluminense hoje é mais palpável. O trabalho do Atlético é um trabalho inicial. Então, quando a gente diz assim, olha, não tem favorito, eu acho que tem. Eu acho que o Fluminense é favorito diante do Atlético. Por tudo isso que ele apresentou. Tem desfalques de um lado, tem desfalques de um lado e tem do outro. O Atlético ainda precisa impor o seu jogo. Mas o Atlético também vinha de 3 jogos bem. Né? O último é que foi ruim. Será que é esse Atlético? Qual o Atlético é? Quando você pega a escalação do Atlético hoje, você vê na posição o Tardelli sozinho, ou seja, o livre, é o homem da movimentação, é o homem da responsabilidade. O que o Everton falou que o Hever impõe ali atrás, hoje quem tem que pôr em termos ofensivos é o Tardelli, como tem feito. Então, acho que é isso que a gente espera. A questão do favoritismo não quer dizer que vai ganhar o jogo, mas é o favoritismo de time, de quem está subindo numa tabela e está fazendo a diferença. É isso. Eu só não cravei como favorito, embora seja totalmente plausível o seu raciocínio, em função dos desfalques dos dois lados. Claro. Eu acho que o Fluminense perde alguns jogadores muito importantes. Daqui a pouco a gente fala com calma. E também pelo fator casa, né? Mas hoje o Fluminense está mais pronto. Não é que o time é melhor, mas está mais certinho. O time é esse. Você já sabe a escalação, já está mais entrosado. E o Atlético está muito desfalcado desde que o Levi chegou. Olha aqui, eu estou sentindo falta daquela música, Eric, se estiver no ponto aí, por gentileza, porque a Luaninha está aqui ao meu lado, né? Nós tiramos a chave atendendo a pedidos, tiramos o cheque atendendo a pedidos e ela está aqui do meu lado, né? Esta figura realmente extraordinariamente linda. Olha, agora está na hora de realizar o seu sonho. E quando a Luaninha chega por aqui, a gente tem que falar que é o sonho do carro novinho na garagem e da casa própria. Você tem que sair do aluguel com parcelas a partir de R$ 495. É barato demais, hein? E não é financiamento não, porque não tem juros. Então você vai ligar agora, 3003-0122. E para o carro, parcelas de R$ 280. Mas tá demais, hein? Você já consegue trocar de carro pagando menos de R$ 10 ao dia. Você não vai perder tempo. 3003-0122 agora. Você pode adquirir sua casa, lote, sítio ou apartamento a partir de R$ 495 por mês. É só ligar no 3003-0122. Você não tem dinheiro guardado para dar um lance e retirar o seu crédito mais rápido? A Brasil tem a solução. É o lance facilitado na Brasil. Você pode usar parte da sua carta de crédito como lance. É isso mesmo, eu não estou acreditando, mas é verdade, é a mais pura verdade, é sério isso. 3003-0122, você vai conferir o regulamento, mas as vagas são limitadas para essa promoção da carta de crédito. Então corre, liga agora, 3003-0122, consulte o plano para motos, caminhões, ônibus e até equipamento agrícola. Cadu, um grande produtor de café, né? Ele foi lá e comprou. Então você também pode comprar. Consórcio Embracon, Brasil. 3003-0122. Vou combinar uma coisa com você, Luaninha. Você vai lá agora, o pessoal vai ligar, quem der sorte fala com você. Tô correndo pra lá. Fechou? Então tá aí então. Corre pra lá, depois você volta que eu tô te esperando. Vai com Deus, meu filho. Olha aqui, para manter minha irmã me xinga que eu faço essas brincadeiras com a Luana, minha irmã, a avó, a Miriam, ela fala comigo, você é um safadão. Você é um safadão. Eu sou casado e tal. Mas só uma brincadeira, né? É uma gata também, né? Show de... Minha irmã é linda, a coroa mais bonita do mundo. Olha aqui, para manter o marido dela tá assistindo e para manter a liderança, melhor, para manter, não, mais ou menos, para manter a liderança, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians. Essa aí, essa no Canindé, eu vou te contar, tá uma plantação de arroz lá, hein? Tá mal gramado. A principal mudança será a entrada do atacante Borges no lugar do Marcelo Moreno. Está com a seleção, com a poderosíssima seleção boliviana, repleta de grandes compromissos. Pronta para a Copa. Grandes compromissos e pronta para a Copa de 2018, né? A gente vai ver isso aí. Roda aí.
15 gols em 7 partidas, hoje o melhor ataque do Brasileirão entra em ação mais uma vez. O adversário é o Corinthians e o jogão será disputado no Canindé. Vamos estar com a torcida junto da mesma maneira. Então é uma equipe forte que, independente de onde estiver jogando, qual campo, é uma equipe que dá muito trabalho. Então a gente tem que estar atento aos 90 minutos. Mas o melhor ataque não terá o goleador deste brasileiro. Marcelo Moreno está servindo a seleção boliviana. Com isso, mais uma oportunidade para Borges, que se junta a Dagoberto na frente. Tem uma movimentação ali que eles já se conhecem, então acaba abrindo mais espaço para eu poder tocar uma bola e deixar na cara do gol. Se o Cruzeiro tem o melhor ataque, o Corinthians tem a melhor defesa ao lado do Goiás. Apenas 4 gols sofridos. Mas um jogo difícil, né? Se tratando do Corinthians, que a gente pensa que também vai estar brigando com a gente até o final do campeonato pelo título. Então, um jogo de 6 pontos que temos que ter atenção, é uma equipe forte, então é foco total para conseguir sair com um bom resultado. A maior dúvida de Marcelo Oliveira é no meio-campo. William Farias, titular nos 2 últimos jogos, ou Nilton, que volta depois da viagem frustrada à Itália. Plantel forte, jogadores de alto nível, todo mundo mostrando o seu potencial, mostrando serviço. E tem aí mais uma concorrência. E claro que ainda tem o Lucas para quando retornar. Então, como eu disse, o meio de campo sempre ali está sendo uma das posições mais disputadas, concorridas, para poder estar ali sempre jogando ali na equipe, no titular, né? Olha, tem uma coisa que me preocupa nesse jogo de hoje. Eu falava aqui em off, enquanto você de casa via essa matéria aí, que é a ausência do Marcelo Moreno. Seleção boliviana também vai pro inferno, né? Tirar o cara daqui para fazer amistoso é brincadeira, né? Preparando para a Copa que vem. Mas aqui, ele estava muito bem encaixado nesse time, o Marcelo Moreno. E aí o Borges vai entrar. Não que o Borges não tenha qualidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas me preocupa, porque estava encaixado. E eu sinto que o Borges... Olha, eu até gostaria de saber a sua opinião, se tem alguma relação. Por que quando o Marcelo Moreno está em campo, o Ricardo Goulart joga mais? Qual que é a relação que você vê nisso? Pode ser porque o Marcelo Moreno abre mais espaços para quem vem de trás, né? O Ricardo Goulart joga centralizado um pouco atrás do centroavante. Então, quando o Marcelo Moreno faz aquele movimento de cair pelos lados, ele abre o corredor. Ele leva o Ricardo Goulart entrar ali. O Cruzeiro fazia isso muito na época do Alex, por exemplo. Os atacantes iam para os lados e o Alex entrava igual um raio ali pelo meio e fazia muitos gols, apesar de ser um camisa 10. Também acho preocupante a ausência do Marcelo Moreno pela questão movimentação. A gente já falou isso aqui várias vezes. E, além disso, o ritmo de jogo, a maré positiva que o cara dá, está, né? É complicado você tirar um jogador que está numa fase tão boa. Aí eu fico me perguntando se não seria o caso de hoje testar aquela formação que a gente cogitou aqui algumas vezes com o William e Dagoberto. William, Dagoberto, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. 4 homens mais velozes, sem um centroavante tão fixo. Será que valeria a pena? Eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, porque seria uma formação que valorizaria a técnica e valorizaria a velocidade, né? Sem um centroavante tão fixo. Ao mesmo tempo, reconheço que arriscarem um campeonato brasileiro, fora de casa, contra um Corinthians, que é um adversário forte, não é a situação ideal para você treinar algo novo, né? Mas indo com Borges, eu acho que o Cruzeiro, mesmo assim, tem condições de vencer o Corinthians, porque é um time que ainda não tem o Elias, ainda não tem os outros reforços que vão chegar. O Mano Menezes faz um trabalho muito ruim, a verdade é essa, e o time do Corinthians é muito burocrático. Acho que fazer gol no Corinthians é complicado, mas em termos de ofensividade, de criação, o Corinthians está muito mal. Dimar, pegando um gancho aí no que o Cadu disse, de que fazer gol no Corinthians é muito difícil, e é mesmo. O Corinthians é um time que normalmente não sai para o jogo. E todos os times até hoje que tentaram sair para o jogo e encarar o Cruzeiro de peito aberto, sofreram e sofreram muito. Que encararam mesmo. Eu só tiro o clássico, porque o clássico é um caso sui generis também. Agora, isso te deixa preocupada? A ausência do Marcelo Moreno te deixa preocupada e o fato de o Corinthians não sair para o jogo também te preocupa? Porque dificulta mais a vida do Cruzeiro. Lembrando que o Cássio, o goleiro titular, não joga hoje, é o né? Walter. Tá contundido, é o Walter. Até uma Copa, vai ficar né? um pé. É a segundo semestre só para ele, né? Mas
essa questão do Borges, e tem que mudar a frente do Cruzeiro a forma de jogar, por quê? O Borges, como ele é muito plantado, né? Não é que ele não leve marcação. Claro que a galera se preocupa com o Borges, só que a marcação do adversário em cima do Borges, ela é centralizada, ela é só ali. E o que acontece? Dificulta para os jogadores do Cruzeiro que chegam se movimentando, porque a marcação já está plantada no Borges. É diferente do Marcelo Moreno. Como o Marcelo Moreno vai e volta, ele leva todo mundo com ele o tempo inteiro. Então é mais fácil, tanto para o Everton Ribeiro quanto para o Ricardo Goulart se movimentar. Quando você tem o Borges plantado, a marcação já está ali quando ele chega. Então até para entrar pela diagonal por qualquer lado, fica mais complicado para esse ataque do Cruzeiro. Então tem que se adaptar novamente a uma situação. Só que este time já jogou por diversas vezes tendo o Borges como titular. Então eles não desaprenderam de ter essa questão. Me preocupa muito a questão dos dois volantes. Quando se diz que existe a dúvida entre o Newton, se o Newton vai para o jogo, se não vai, eu acho que essa saída de bola do Cruzeiro vai ser primordial exatamente porque o Corinthians não sai para o jogo. Quem é que vai sair? Como é que vai ser essa chegada para lá? O Lucas está arrebentando na seleção sub-20, só se fala nele, agora diz que vai ter N proposta da Europa, que ele está arrebentando, que está todo mundo vendo ele. Ou seja, esse jogador é o jogador do Cruzeiro que está servindo uma seleção sub-21. Né? Se a gente questiona a Bolívia, ou questiona o fato... O Samudio apareceu, você viu? O Cruzeiro não informou que ele tinha recuperado da contusão. A gente está todo mundo perguntando assim, cadê o Samudio? Tá com a seleção, apareceu a fotinha dele lá. E recuperou e foi. Olha, também com amistoso? Tradicionalmente, o torneio de Toulon é um torneio onde os agentes... E o seu jogador vai e não volta. Isso é um torneio que o seu jogador vai e não volta. Tradicionalmente, então, os caras se encontram, os agentes, os olheiros, não é? E de lá sempre saem bons negócios. Isso aí. O torneio de Toulon, ele tradicionalmente também, ele pega alguns jogadores que não aparecem tanto porque não tem uma cobertura ampla. Aí de repente você vê o cara no Chelsea, no Manchester. Aí tá todo mundo você vê o falando cara, dele agora. o cara, mas a gente não lembra dele, é porque ele passou pelo torneio de Toulon e foi embora. Maluco aqui o dia que a gente falou que o jogador com mais característica de Europa que o Cruzeiro tinha era o Lucas. Silva, nós falamos isso aqui que todo. E tem uns quantos meses? 4 meses, nós falamos isso, 3 meses, sei lá. Aí todo mundo ficou falando assim, nossa, de onde que eles estão tirando isso? Está começando agora? Vai lá ver o agora, porque normalmente quando você diz alguma coisa aqui e erra a sua previsão, aí existe aquele lance, o corneta, aí, e agora? Mas quando você acerta 1 ano e meio, quando o Celso Roth nem relacionava o Lucas Silva, a gente falava, esse menino é craque, põe para jogar. Ó, e vou falar mais uma, hein? Até coloquei aí e tal, nas redes sociais, o lance do Wallace, zagueiro. Aí. Esse menino Wallace, você não pode avaliar por 1, 2, 3 jogos. Você tem que avaliar o que o menino traz da base toda. Sabe quem enxergou antes treinadores, de você? O Deco. O Deco enxergou o potencial dele, tanto que investiu. Parece que tem o mesmo grupo do Deco, um percentual. Características. O zagueiro leve, bate bem demais com as duas pernas. Isso aí é uma coisa muito importante para zagueiro. Faz umas viradas de jogo, um negócio extraordinário. Boa estatura e cabeça erguida, joga tranquilo. Essa é a nova cara do zagueiro mundial. Você vê hoje o Thiago Silva, você vê o Davi Luiz, que elegância para jogar. Aliás, antes era zagueiro brucutu, Ginão Baiano. Aliás, os dois vão jogar no mesmo time, né, cara? Coisa, impressionante. Agora, o que eu queria falar, a Edmara disse até com relação... O Pelé disse que é incontestável na defesa do Brasil. E que é o melhor, e que é o melhor setor. Aí o Júlio César disse, não, discordo dele, é uma seleção uniforme, não é não, a defesa realmente... Não, mas o Júlio César falou porque o Júlio César é titular, até ele deve entender que o Vitor tem que ser o titular. É verdade. Então talvez por isso que o Júlio César falou. Com relação até o Newton, entendimento que, até conversando hoje com o Arthur, que é o William Farias, que está indo para o jogo e entendo que é certíssimo. O Newton ficou esse período parado. E com relação ao Marcelo Moreno... Mas aí por isso que eu estou preocupado, porque é da saída de jogo. Não é a característica de ali, né? Mas ele no último jogo ele foi bem. E o William sabe até sair. Isso aí não é um problema. A questão é o seguinte, dentro do que o Cadu tinha falado com relação a você ter um ataque mais leve, eu entendo que valeria sim testar, porque o Corinthians joga muito atrás. Só que seria uma baita desvalorizada para o Borges que está lá e que é o cara imediato para entrar. Não, eu entendo, mas a questão para o cara que está lá, que é o imediato, aí na hora que é a vez dele ele não vai, e aí o treinador acaba pesando isso. Agora com relação ao Ricardo Goulart, essa analogia que você fez e o Marcelo, por quê? Complementando o que vocês dois falaram muito bem. O próprio cara que vai municiar o Marcelo, o espaço que ele vai correr é menor. Porque o Marcelo está perto de você para receber. O Marcelo abre o jogo. Você enfiar uma bola ou penetrar, não tem tanto. Agora com o Borges, não. Você tem que entregar a coisa quase que mastigada ou quase para ele. Dentro daquele espaço que ele domina como poucos. Né? Dentro daquilo que ele é um cara diferenciado. Mas o espaço para o Borges
é menor, a área de atuação dele é menor. Resumindo, para o zagueiro, é mais fácil marcar o Borges do que o Marcelo Moreno. Porque o Marcelo Moreno, além de ser muito forte, ele se movimenta muito. E o Marcelo Moreno tem uma característica também que é única entre os 3 atacantes de frente do Cruzeiro. E eu estou colocando o Júlio Batista também. Ele é doido. Tá entendendo como é que é o negócio? Você quer falar também, Cadu? Quero. Por gentileza, um tempinho para você, 15 segundos. Sobre o Borges, com o Borges ali, o jogo desse centroavante é muito limitado a 2 coisas. Ao papel de pivô, que ele sabe fazer, e a finalização muito próxima ao gol. São 2 coisas que ele sabe fazer, mas fica muito limitado a isso. Quando a gente via ali o terceiro gol do Cruzeiro contra o Internacional, por exemplo, a gente comentava que, o Borges dificilmente faria esse gol. Porque o Marcelo Moreno começou a jogada, chamou o zagueiro para o drible, colocou na frente, ganhou na velocidade, depois teve velocidade também para pegar o rebote. O Borges não tem mais essa mobilidade. No passado até tinha, mas hoje não tem mais essa característica. E outro, o Moreno, não tocou. Ele separou aí de estátua, aí, mas o Moreno não tocou. O Borges, talvez numa situação daquela, ele ia buscar o outro. O Moreno, ele tem mais apetite. Mais apetite. Falando em apetite, disso eu entendo, eu vou falar do Nilton, que tinha muito apetite, mas de repente, não é? O volante Nilton falou sobre a frustrada negociação com a Inter de Milão. Aliás, é a Inter ou o Inter? Eu acho que é o Inter, hein? É o Futebol Clube Internazionale. Então, mas isso não muda nada. Vamos ver o Nilton falando aí. Chegou na terça-feira esse comunicado lá da Itália, da Inter, e nisso aí foi uma das coisas também que acabou até tirando, vamos dizer assim, da partida, até por estava também sentindo um pouco de desgaste também ali muscular, então por precaução isso aí, para evitar uma lesão, e acabei indo na quinta-feira, eu, Alexandre, e chegando lá, houve a conversa toda lá, infelizmente não acabou chegando a um acordo com algum motivo Cruzeiro e Inter. O importante é estar voltando agora, tá de cabeça erguida, trabalhando forte, vendo o grupo aí na ponta mais uma vez, e temos que ter aí a concentração agora. Eu sei que, claro que foi por algumas coisas contratuais aí, mas isso aí infelizmente acontece, não vou ser o primeiro também, mas isso aí fica tranquilo. Olha, eu acho pouco provável que o dirigente e o jogador saiam daqui e sigam para a Itália sem que a coisa já estivesse acertada. Isso não existe. Para mim, ele não passou no exame que ele fez lá na Inter, ou no Inter, tanto faz, porque, ele foi reprovado. A imprensa de lá destacou isso. Você entra na internet e vê. E eu não estou falando de qualquer site, qualquer jornal, não. Isso foi explícito. Ele foi divulgado de forma explícita nos grandes jornais, nos grandes veículos de comunicação daquele país. Então ele tem algum problema que inclusive pode ter tirado o jogador do time titular. Se ele pode render, só não vai render 100% como ele vinha rendendo em outras épocas. O que você pensa disso, Dimara? Eu acho que... E os repórteres perderam uma ótima oportunidade de perguntar. Você fisicamente está bem? Você foi reprovado? Dá chance pro cara falar. Você foi reprovado nos exames e tal? Os exames, porque ele não falou nem que fez os exames. Ele disse só que quando chegou lá já não havia o acerto financeiro. Eu duvido muito que tenha acontecido isso. As pessoas não saem daqui para lá. Mas, de qualquer forma, e até o Felipe Junqueira ressaltava isso hoje, o Cruzeiro não tinha falado oficialmente ainda sobre isso. E a palavra do Nilton é oficial, ou seja, o Nilton disse que foi questão financeira. Isso é oficial, a primeira vez que se fala alguma situação. Faltou a pergunta de saber se ele fez ou não fez esses exames. E claro que pra gente, o fato dele ser reprovado ou não lá, vários jogadores já foram, voltaram, jogaram muito, foram campeões de várias coisas. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, existe algum problema maior, é por isso que ele não está rendendo aquilo que a gente vem cobrando dele nos últimos jogos, é por isso que aquele Nilton do ano passado, depois da contusão, ainda não é o mesmo Nilton que fez tanta diferença no Cruzeiro, é isso que está acontecendo? Vai demorar, é uma recuperação? Que tipo de situação é? Eu sei que os clubes seguram muito esse tipo de informação com relação à contusão, mas às vezes é preciso ser um pouco transparente, principalmente quando acontece esse tipo de coisa, para que o jogador não seja cobrado além da conta do que ele pode render. Isso é até para aliviar o jogador. O que ele tem? Qual é o problema? Né? Que daí o torcedor vai compreender. E para explicar também, porque às vezes o jogador perde a posição, ele era inquestionável, perde a posição, e a gente fica sem saber por quê. Às vezes até criticamos o treinador pela atitude, não é? Então é importante que a gente saiba disso. Agora, Cadu, você acha que existe também uma certa ética entre os clubes de, por exemplo, o médico lá falou, não vou esculhambar com o atleta. Né? Então é o seguinte, vamos falar que foi um desacerto financeiro para não expor o atleta
e para que o Cruzeiro também possa negociá-lo, caso seja, já estão falando aí que existe uma possibilidade de que o Cruzeiro estaria tentando colocá-lo numa negociação para ficar com o Fernandinho e tal. São coisas que apareceram, eu sinceramente não acredito, mas tem muita gente perguntando, tem Twitter aí, Felipe? Por gentileza, depois colocam na tela aí, até para a gente mostrar que é uma opinião. O Felipe está me falando aqui que tem muita gente falando sobre isso e que o Fernandinho foi entrevistado, disse que não quer falar sobre o assunto. Então, você acha que tem alguma relação? Você acha que existe esse lance da ética também, Cadu, do clube não expor o atleta? Esse lance da ética muitas vezes acontece. O futebol, que é um meio essencialmente muito antiético na maioria dos casos, mas em várias situações acontece isso sim, de jogador ser reprovado. Você pode entrar até na FIFA, Exatamente. né? Se o outro clube falar, você pode entrar até contra o clube na FIFA, falando que ele acabou com a imagem do seu jogador e tal. Você pode. E é uma política até interessante que deve continuar entre os clubes. Agora, eu acho que a parte mais importante sobre o Nilton é na linha do que Edmara falou, de que as duas coisas podem acontecer e não se anulam. Ele pode ter sido reprovado e isso não quer dizer que é o fim desse jogador, que ele não pode render, que ele não pode ser um grande jogador. Muitas vezes, nesses exames, a imagem mostra algo muito forte que faz com que o possível novo clube resolva não investir, mas o cara dentro de campo consegue render. Isso acontece muito. Já aconteceu com o Marques, já aconteceu com o Kleber Gladiador, que já foi reprovado em exames e depois teve grandes momentos. Atacante. Exatamente. Então Washington, coração de não sei o quê. Coração valente. Coração valente, Então, acho que está longe de ser o fim do Nilton. Pelo contrário, acredito sim que ele foi reprovado e que esse foi o fator que evitou a negociação. Para mim foi isso, pelas informações que eu tenho, que todos nós possuímos aqui. Agora, acho que ele deve voltar para o Cruzeiro e vai render muito. Aos poucos, fazendo um tratamento, vai voltar a ser um grande jogador. Pode até ser um grande jogador com alguma limitação física, né? A gente vê outros jogadores que nunca foram reprovados em exames que dão muito mais problemas do que jogadores que já não passaram em exames. Então, essas coisas são um pouco relativas. E sobre a possível troca ou algum envolvimento dele num negócio com o Fernandinho, se eu fosse o Cruzeiro, não faria isso. Eu acho o Nilton um jogador muito mais importante para o Cruzeiro hoje do que seria o Fernandinho. Que não seria titular no Cruzeiro. Exatamente, até pela posição. Entendo até que nem nos planos está o Fernandinho, tá? Então isso aí foi onda. É o que eu acredito. Comenta o Twitter para mim, Brasil. Olha o Twitter aí, deixa eu ver de quem que é. Do Marcelo. Fernandinho negocia com o Cruzeiro e falou que o Alexandre Calil vai se queimar pela boca. É verdade? Olha, a informação que eu tenho, hoje eu tive algumas conversas com pessoas ligadas ao Cruzeiro, que o Fernandinho não está nessa alça de mira do Cruzeiro. Você tem o grande foco. Quem é? O William é o grande foco do Cruzeiro. É o jogador que o Cruzeiro está fazendo de tudo, não está fácil, está buscando para que o jogador possa ficar aqui. Então não tem sentido de você trazer um jogador como esse. Essa é a informação que eu tenho, que eu apurei. Com relação à questão do Nilton, eu vejo que às vezes no exterior, principalmente quando a gente fala de Europa, há um rigor, uma coisa assim de você está com a unha encravada, Cadu, não pode te contratar. Mas tem que ter, né? Não, tem até que ter, mas às vezes, e a gente tem exemplo, como o caso emblemático para mim, né? É do Marques. Não, tem parafuso, não sei o quê, o seu parafuso tem... O cara veio, jogou, correu, não teve problema, não dá para apertar porque foi de chave Phillips, não é uma chave não. Bobagem, o Marcos foi campeão, matou a pau, jogou muito. Então esse rigor, às vezes, acaba inviabilizando, mas não estou dizendo se aconteceu, até porque a coisa concreta, o clube não se pronunciou, se está certo ou errado. Mas foi uma situação parecida, que a informação... Sim, veio e jogou, então não vejo esse problema nenhum. É o rigor, não estou dizendo que o clube está errado, o departamento... Muito, né? Mas normal, e acredito que o Nilton vai jogar uma coisa aqui. O Robinho, quando foi para o exterior, pesava meio grama. Aí os caras falaram que o físico era de borboleta, que era chassi de grilo e tal, não sei o quê. Bombaram o cara e parou de jogar. Olha aqui, a Claro possui a melhor internet móvel do Brasil, isso foi comprovado pela Anatel, não sei o que estou falando. Tem 30 pessoas aqui que sabem que isso é verdade. Tem muita gente assistindo o programa aqui hoje, muito bacana. Obrigado, pessoal. Então é o seguinte, mais economia. Para ter a sua internet Claro, você não precisa de linha de telefone fixo aí na sua casa, não. Isso é coisa do passado. Isso é coisa da época do Júnior Brasil. Você vai receber em casa o seu modem inteiramente grátis, isso já é da minha época. Olha isso aqui, ó, tá na minha mão aqui, mostra aqui, Pisquila. Você vai receber isso aqui inteiramente grátis, ou se você preferir, você tem um tablet, então você quer o chip. Aí vai o chip também, você pluga no seu tablet, ou você pega esse mini modem aqui, pluga no seu notebook, no seu computador, e aí, meu amigo, você vai navegar, mas navegar de verdade.
sabe? Que nem o Amir Klink, né? Com velocidade, mas acima de tudo com segurança. Sua internet com até mais 2 pessoas também. Você pode dividir esse sinal com uma única fatura. Você divide a sua internet com mais 2 pessoas. Com 3G Max, com Claro 3G Max, você tem muito mais velocidade automaticamente sem pagar nada mais por isso. É totalmente gratuito esse mini modem ou chip. Você vai simplesmente ligar o 4003-1970, vai pedir, vai chegar na sua casa, inteiramente grátis o mini modem, você vai plugar e vai navegar. Tem daquela de, vem cá, passa aqui, instala e tal. Não, chega na sua casa, plugou e navegou. Então o cliente, Claro, pode se cadastrar também no Clube, que é o programa de relacionamento da Claro, cheio de vantagens para você também. Então pegue o telefone agora, ligue o 4003, tem dúvida, e sua internet não está te deixando satisfeito? Então, 4003-1970. Você vai ligar, vai se informar, vai assinar e vai navegar na mais rápida internet do país. Claro, 3G Max, a melhor e mais rápida, segundo a Anatel. 4003-1970. Inclusive, eu tenho aqui uma mensagem que bate com o que o Cadu acabou de dizer ali. O André Luiz, do @LuizAndré, _15, está dizendo que não gostaria do Fernandinho na toca, que seria ruim trocar o Newton pelo Fernandinho, até porque ele não seria titular, ok? Vamos voltar a falar do Galo? Eu preciso até ouvir o Júnior Brasil. O técnico Levir Coupe comentou a contratação de Michael Suel. Preste atenção aí, torcedor. Então, ele tem uma característica ofensiva muito legal, muito boa, e vai substituir o Fernando, praticamente. Com a saída do Fernando, nós já estamos repondo. Então, é um jogador que eu penso que ele pode ter um aproveitamento muito bom, vai depender dele e de nós, tá? Então é isso, nós temos que contar com o melhor dele. Júnior Brasil, gostaria de sua opinião com respeito a Fernandinho. Você acha que o Fernandinho vai... Aí é aquele detalhe que a Edmara sempre diz e que o Cadu adora. Aí é futurologia, ninguém sabe. Mas bola por bola, pelo que você conhece do Fernandinho e viu, pelo que você conhece e viu também do Michael Suel. Ele vai ser mais importante para o Atlético, tem características que comportam e que se dão melhor com os homens de frente do Atlético ali. Você acha isso, Brasil? Acho isso, acredito nisso pelo seguinte, o Fernandinho, ele sempre atuava num determinado setor, fazendo uma determinada função. Não dá para você imaginar o Fernandinho, você vai jogar no meio, você vai jogar... Não dá. Já o Michael Suel é mais versátil. Ele pode estar atuando no meio, chegando de trás, é um cara que chuta, bate muito bem na bola. O Fernandinho também, o Michael Suel é um cara de chegada, é um cara de habilidade, ele parte para cima, assim como o Fernandinho, mas ele tem a versatilidade de jogar pelo meio, de jogar aberto, fazendo ali tranquilamente o que o Fernandinho fazia, e eu entendo, não é aquele jogador, Fernandinho é o seguinte, você pegava, dava a bola, ele correndo ali e acabou, e prendia. O Michael Suel não. Ele sabe pegar, olhar, voltar a bola, buscar outro jogador, se for o caso, partir pelo meio, cair, mas ele tem um repertório melhor. E eu entendo que é mais jogador. Contudo, a gente vai ter que dar um tempo para essa readaptação do cara, isso é fato. Mas é um jogador que vai dar um ganho. Mas essa história de readaptação, ele está chegando num bom momento, porque vai ter um mês aí para temporada aí, claro. Para se ajeitar, né? Mas por características de treinador também, né, Everton? Porque o Levir, a característica do Levir é esse jogador que trabalha melhor em vários setores de campo. O Levir, ele muda com muita facilidade a forma de jogar, alternando, que é muito o que o Tardelli faz, né, e que o Maxwell vai poder fazer também nesse tipo de movimentação. O Levir tem essa característica. Tá difícil da gente ver tudo isso, porque ele tá muito desfalcado, o Atlético tá, né, remontando a história toda, e ele também conhecendo o time. Isso é óbvio que está acontecendo. Então, a gente vai ter uma ideia melhor dessa forma que o Levir trabalha, mas é a forma que ele trabalha. Então o Maxwell encaixa melhor nessa forma, muito mais do que o Fernandinho. Quantas vezes a gente já viu o Levir à beira do gramado, em Cruzeiro, em Atlético, ou no São Paulo, nas equipes que ele trabalhou, ele invertendo o tempo inteiro, mudando muito, ele sempre foi moderno nessas circunstâncias, até para a época em que ele treinou essas equipes. Então a característica do treinador também, o Maxwell se encaixa melhor. Muito bem, Cadu, você quer falar, Cadu? Não, é só porque eu acho que a gente já falou das características do Michael Suel, eu concordo com o Júnior, ele pode jogar centralizado, e se ele atuar como um 10, como o armador do time ali pelo meio mesmo, ele pode fazer uma grande parceria com o Tardelli. Eu acho que os dois podem combinar muito. O Tardelli pela direita, o Michael Suel aqui, como os dois têm muita velocidade, vão pra cima, acho que pode sair muita jogada conjunta, troca de posição, tabela entre os dois. Eu acho que pode ser uma parceria que pode dar certo no Galo. Daqui a pouco eu quero saber por que vocês não citam mais o Ronaldinho nos comentários. Olha aqui, meu amigo, preste atenção nessa dica
imperdível da Otton de Carvalho Material Elétrico. A Otton é maior e melhor para você. Você vai conhecer agora um produto que é show de bola. Já mostrei outras vezes, mas a audiência é rotativa. E por isso nós vamos falar aqui de um produto que é líder no mercado europeu e que agora vai bombar no Brasil. Olha, você precisa fazer uma emenda aí na sua casa. O fio arrebentou na sua obra, no seu escritório. A primeira coisa que você vai procurar na caixa de ferramentas é a maldita fita isolante, não é isso? Então, a partir de agora, esqueça a fita isolante. Tudo isso é coisa do passado. Chega mais perto aí que eu vou te mostrar. Olha o fio aí, o fio arrebentado, as duas pontas soltas. Você pega lá o conector vago. Ah, fita isolante eu não vou nem falar, isso aí é marmota. Então você pega o conector vago, levanta a chavinha, introduz um lado do fio, levanta a outra do lado. Tem que baixar de lá, né, para travar. Aí levanta de cá, põe o fio, abaixa a chavinha e aí tá feita a melhor, mais segura, mais limpa e mais rápida emenda do Brasil. Olha aqui, Pisquila, mostra aqui, Pisquila. Se você precisa ligar tudo no mesmo ponto de energia, tem opções de 2 e 4 derivações também, entendeu? E depois para você ver se está funcionando, olha aqui, ó, ponto de teste. Mostra de novo aqui, Pisquila. Esse é o ponto de teste. Esse buraquinho aqui, tá vendo só? É esse aqui que você vai fazer o teste. Então, meu amigo, não tem conversa. A partir de agora, é tecnologia Vago aí na sua casa, na sua obra, no seu escritório. É tecnologia alemã que agora você compra na Otton de Carvalho, porque a Otton é completa para você. Rua Tupis, 1277, lá no Barro Preto, 2103-3000. Você pode até ligar e já encomendar, porque tem fila para comprar. 2103-3000, Otton de Carvalho e conectores Vago bombando, bombando, bombando. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar do Atlético. Júnior Brasil tem informações importantes e também vamos falar mais do Cruzeiro. Hoje vai bombar, hein? Lá em São Paulo contra o Corinthians. Até já.